Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. E hoje eu trago para vocês dois confrades, um confrade já antigo dentro da instituição e o outro novo dentro da instituição. Então eu já contei para vocês que nós temos membros novos, que estão sendo empossados, não é? Estão sendo empossados, já foram empossados praticamente, né? Mas eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês essas duas pessoas que eu não vou me atrever a dar uma biografia, eu só vou dizer que são dois queridos. Gente que eu amo e que organizaram e escreveram coisas neste livro aqui, Recordações Maristas. Tudo bom, Agostinho Bolt? Tudo bom, Eládio Weschenfelder? Tudo belezinha. Muito obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui para apresentar esta maravilha aqui. Bom, boa noite, né? Boa noite. Maravilha, não sei, mas que os sentimentos e as ideias que eu tive ao escrever realmente foram e são ainda maravilhosas dentro de mim. Isso se deve a quê? Esse sentimento, essa sensibilidade, se deve a quê? Quem é você, Agostinho Bolt? Bom, eu sou nascido no interior, convivi com a natureza há muito tempo, eu acho que isso me ajudou muito a ter sentimentos muito próximos de tudo, né? Sim. E muito instigantes, né? Uhum. Então, de certa forma, a minha infância foi a minha professora, né? Que me fez ver de perto tudo aquilo que acontece, entende? E ter sentimentos interessantes para mim, ao menos, né? Diante daquilo que eu vejo e escrevo, gosto de escrever, tenho paixões muito, pela escrita. Você tem quantos livros já? Olha, tenho tanto livros científicos, né? Escritos dentro do período em que eu estava na universidade ainda. E ultimamente, faz 15 anos, mais ou menos, que eu então me dedico a uma literatura muito mais espontânea, entende? Ficcional também, eu gosto. Isso. Poesia, crônicas, romances, né? Eu gosto de entrar nesse universo imaginário. Tem um canto bem grandinho da minha biblioteca, que são os teus livros. Eu agradeço, com certeza. Tirou razoável proveito ou nenhum proveito? Muito proveito, muito proveito. É uma linguagem muito elegante, eu gosto muito de ver assim. Porque o meu gosto pela leitura se dá mais pela... parece que eu degusto, sabe? Parece que as palavras estão... Eu gosto muito de degustar palavras e perceber uma construção bem feita. Eu gosto muito disso, muito disso. Realmente é um trabalho muito interessante, o trabalho de ser escritor, né? Sim. Exige muita paciência e colaboração, né? Porque eu tenho livros que a grande parte deles passaram pelo visto de pessoas altamente qualificadas, né? Sim, sim. Gente muito, muito competente, né? Mas o exercício da escrita é solitário, né? Muito solitário. Mas depois é trabalho de grupo, não adianta, né? Não adianta. Nós tivemos na universidade pessoas competentes e realmente cortavam firme, entende? Sim. Criavam como se fosse estilete, entende? Sim. Aparando as palavras exageradas e colocando realmente elas no devido lugar. Pois é. Weschenfelder, professor da UPF também. Ex-professor.
Está aposentado? Sim, a pandemia Ai. fez com que a gente desse um tempo e permitisse também a emergência e a Sim. oportunidade para novos pensadores, novos ficcionistas na área da literatura. Sim. Você está inteiro aqui dentro, né, Westenfelder? A gente se transfigura, a gente se verdade. transfigura aí. Está inteiro, porque isso fez parte da tua vida há muito tempo, né? Ela é um produto de toda uma história que vem desde a infância lá na região das Missões, Sim. na fronteira da Argentina. Aliás, eu sou conterrâneo do professor Agostinho Boto, nós somos vizinhos, não sabíamos, mas no decorrer do tempo a gente foi descobrindo as coisas. Sim. E de tal forma que o livro é um pouco do espelho da trajetória que a gente teve como estudante. Eu sou o somatório dos professores que eu tive no decurso da minha vida, especialmente na área do ensino primário, e depois passando pelo ensino secundário e no terceiro grau, né, que é o curso universitários e paralelos. Né? E como nesse processo de formação, né, pelo qual todos nós passamos, indo para a escola ou não, mas nós temos o processo de formação do nosso caráter, né? Como dentre tantos professores tem algum que nos toca muito mais, que nos influencia muito mais, não necessariamente toda a turma, mas especialmente para a gente, não é? Aconteceu contigo isso? Sim, a escola para mim era o local mais prazeroso, né? E como na minha essência, eu sempre fui curioso, eu sempre me extasiava nas aulas porque a sabedoria, a história antepassada, tanto das pessoas como do Brasil, como da área local, ela emergia em números, em estatísticas, em imagens, e isso me encantava. Eu lembro quando eu fazia o doutorado na PUC, né, eu sempre assim agradecia aquela oportunidade ímpar de estar sentado num banco escolar universitário e vendo quantas pessoas são poderosas em termos de sabedoria e de construção de sentidos. Porque sem a literatura, a vida seria uma mesmice, sem as artes, digo. Né? E a literatura é uma das formas artísticas que dão sentido à vida. Dão sentido à vida. E é tão personalíssimo isso, não é? Porque eu sempre me preocupei muito com as oficinas de produção literária. Porque na minha cabeça, ele estava falando em estilete, porque na literatura a gente corta e a gente corta, a gente escreve e corta, e aí a pessoa diz assim, enxuga mais, né? Então a gente é instado a enxugar o texto da gente. Aí eu pensei, oficina literária padroniza. Sempre me preocupei com isso, sabe? Porque a gente coloca muito da gente ali, mas não, ninguém consegue tirar a nossa essência do que a gente quer dizer num livro. O que você acha disso? Eu acho que o livro, ele é um processo de decupagem, de cortes, entendeu? Porque nós temos uma visão muito ampla das coisas e, no sentido de Heráclito, nós temos que atomizar isso. E a poesia é a essência disso, né? É você dizer muito com pouco recurso, que de tal forma que o poema, né,
no seu sentido profundo, seja uma explosão de sentimentos, de emoções como um todo, né? E por isso que a poesia é a essência máxima da literatura. Pois é, tem pessoas que têm uma capacidade tal que faz um haikai, né? E aquele haikai me cai dentro do coração, né? E fica lá e me faz pensar, né? Tem pessoas que conseguem condensar tanto e fazer uma poesia que nos marca profundamente. Você é poeta, Agostinho? Não tão perfeito quanto eu gostaria de ser. Eu gosto de poesia, principalmente de ler poesias boas, né? Estou concluindo um livro, inclusive, de uma colega da academia, né? Uhum. Eu acho tão bacana. A Luciana? A Luciana. A Luciana, um amor, eu adoro ela. É, muito interessante, né? Então eu vejo que eu não tenho aquele talento, assim, vamos dizer, eu sou até mais sóbrio, né? Sim. Na colocação daquilo que eu sinto e vejo, né? Sim. Agora, como ela ou tantos outros poetas, né? Uhum. São tão qualificados para realmente dizer o universo que bate Sim. nelas, né? Sabe que eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de ler clássicos, eu gosto muito de Dostoiévski, eu gosto de Tolstói, eu gosto de Machado de Assis, eu gosto de literatura clássica e eu sempre fui uma devoradora de romances. Só que eu nunca li poesia, nunca me chamou atenção. Um dia encontro Márcia Barbosa, que estava lançando um livro, um ensaio, sobre uma escritora, agora eu não vou me lembrar. Aí eu falei, Márcia, eu não tenho costume, eu sinto falta, eu sinto que é uma lacuna uma lacuna para mim não ter lido. Ela disse assim, então leva o meu livro e você vai aprender a gostar de ler poesia. E desde ali eu estou lendo mais poesia, mas ainda não é a minha leitura predileta, sabe? Mas eu admiro tanto quem consegue fazer esta condensação, essa explosão, não é? A poesia, no início de tudo, era poesia, né? A própria Bíblia era toda ela em forma de poemas, toda ela. E quando ela passou por um processo de tradução, Sim. E que chega até nós, né, em idioma de língua portuguesa, ela já vem muito diluída, né? Sim. Mas a gente percebe que tem poesia dentro de todos os textos narrativos bíblicos. Aliás, alguns textos bíblicos são todos eles em forma de poemas, né? Os Salmos. Por isso que se perpetuou, né? Por isso que se perpetuou e até hoje, acho que é a obra mais lida, não? Exatamente. É um clássico também, né? Aquilo que, então, o que é o clássico? Aquilo que é referência, aquilo que vai para a classe de aula, aquilo que é básico, o que é icônico, né? Então, por exemplo, como gostar de poesia? Isso vem desde a infância, à medida em que os nossos familiares ditam alguns poemas, e esse gosto ele vai entrando. Então é preciso saber ver a poesia. Então, eu aprendi alguns poemas em alemão, mas todos tinham a ver com cerveja. Sim, mas ela estava imiscuída, né? Misturada com outra forma de arte, que é a música. Isso. O poema musicado. Exato. Mas nem todos os poemas são musicáveis, né? É verdade. Nem acho todos. Que sim. A poesia moderna, por exemplo, ela abandona um pouco a rima, né?
ela fica mais no sentido Sim, das sim. palavras, a rima é mais interna, no meio da frase, né? Sim, Então, sim. por isso, é fundamental que uma criança, por exemplo, tenha acesso aos poemas da Cecília Meirelles, Sim. Adélia Prado, e vai chegando até chegar a Mário Quintana, por exemplo, até o máximo nosso, que é o Carlos Drummond de Andrade. Você é um apaixonado. É muito suspeito ele, né? É um machadiano. E ele era um contido, tímido, Sim. né? E na poesia ele é uma explosão, né? Ele é uma bomba russa, diríamos, né? Sim. Ela multi-explosiva. Então vamos fazer um intervalinho. Vocês viram como é rápido? Vai. Quando a gente tem um papo bom, Exatamente. passa muito rápido. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta então com o nosso Literatura Local, hoje com Agostinho Boto e Elade Westenfelder, que eu já apresentei para vocês e que já falaram tanta coisa interessante. Agora nós vamos focar neste livro aqui, nesta obra necessária. Eu reputo essa obra como um registro histórico de coisas importantíssimas que aconteceram na nossa comunidade, que foram começadas ou foram apoiadas por um grupo, né, que são os Irmãos Maristas, e é um estudo, um levantamento que o Agostinho Boto fez, deve ter sido muito material para garimpar e para estudar e para depois colocar. A metade do livro, aliás, é a história deles, que o Agostinho conseguiu colocar com uma elegância ímpar. Então, achei que eu fosse pegar um livro um pouco chato. Não tem nada de chato. O jeito que o Agostinho usa para relatar essa história que está tão próxima da gente. Eu tenho netos que estudam no Colégio Conceição, tive amigos que eram do Conceição. O Colégio Conceição, os maristas estão muito perto da gente, né? Então, parabéns, Agostinho, pelo bom gosto em retratar essa história. Eu acho que é um resgate importante para mim, muito importante, para Passo Fundo com certeza também, porque a vinda dos Irmãos Maristas é uma história muito interessante. Começou em 1905, né? Uhum. Eles vieram e não deu certo no início por falta de espaço, né? Então logo eles foram embora, 20 anos depois eles retornaram, 1925, 28, eles retornaram e aí realmente... Vieram da França. Não, para o Brasil eles chegaram em 1900, aqui em Passo Fundo eles chegaram 1900, efetivamente em 1928, acho que foi que eles chegaram aqui, efetivamente, né? Se instalaram. No antigo Conceição, no edifício Conceição, era ali na frente do Hospital São Vicente. Sim. Ali era o colégio onde eles viveram
contribuíram com a educação de 1928 até 1948, mais ou menos nesse período, né? Realmente, e marcaram a cidade, como tantas outras escolas de segundo grau, né, que oportunizou principalmente a vinda de uma universidade. E aí eu gostaria de colocar isso, que a Universidade de Passo Fundo deve muito aos irmãos maristas, principalmente porque a diocese assumiu, né, através do consórcio universitário católico, né, ele assumiu a formação de professores, em primeiro lugar. Sim, né? sim. E aí, realmente, com essa iniciativa, né, se deu a oportunidade posterior da criação da universidade. Né? Sim. Anos depois, quando se juntaram tanto o consórcio universitário católico como o consórcio universitário católico. Aliás, o consórcio universitário católico mais a universidade que se propunha a acontecer e iniciar pelo curso de Direito, né? Sim. Então juntaram essas duas forças e formaram a universidade. E os irmãos maristas foram importantes por duas razões. Porque para dizer a importância do ensino superior é preciso ter competência. Então trouxeram um irmão marista, né, da PUC de Porto Alegre para compor a comprovação da excelência e da condição de se transformar em ensino superior. E ele, então, elaborou o material, reuniu professores da universidade, principalmente esses professores eram de escolas já existentes, de seminários, então a Sagrada Família, Sim. os próprios irmãos maristas, as irmãs de Notre Dame, do Bom Conselho, reunidos esses professores melhores e habilitados para o ensino superior. Então, deu essa confluência de esforços, oportunizou o ensino superior em Passo Fundo, né? Sim. O Consórcio Universitário Católico e a Sociedade Pró-Universidade, né, que era outro grupo, né, é que deu a oportunidade de se formar o ensino superior em Passo Fundo. E tanto assim que o Consórcio Universitário Católico, né, a CPU, ela usou o colégio durante 2 anos, o Colégio Marista Conceição, como espaço universitário. Eu mesmo frequentei em 1964, 1965, ainda funcionava no Colégio Conceição o ensino superior. Aí foi passado depois para frente do Hospital São Vicente. Isso. Né, foi lá que ele deu continuidade. Então, esse esforço... Estudei lá. Veio dos irmãos maristas, né? Essa competência, a elaboração, a instrumentalização do processo todo, né? E dando garantia. É muito interessante, né? Sim. Quando Dom Cláudio conclamou esse pessoal e pegou e entregou para o presidente da República esse desejo. Mas isso foi em novembro, em dezembro aprovaram. Sim. Foi aprovado, então, Sim. o ensino superior. Eu estudei lá na frente do Conceição. É? Sim, a primeira turma de Ciências Contábeis. O último vestibular oral e escrito eu participei. Agora eu gostaria muito de falar. O Agostinho conseguiu falar com muito carinho de algumas personalidades nesse processo, né? Com muito carinho. Eu fiquei encantada de conhecer umas personalidades que eu não vou saber nomear agora, mas o Weschenfelder, ele tem a segunda parte, né? Você colheu relatos. Eu tenho certeza que é um relato muito fictício, tem muito de fictício, tem muito de pura literatura. Agora, os outros eu não sei se são autobiografias, se são biografias. Conta para nós. Bom, esse livro é produto de uma ideia, entendeu? É aquela típica frase, no princípio era o verbo.
e aos poucos ele foi se transformando em carne. Isto é, o Sim. livro concreto que tens em mãos. Muito bem, eu pertenço a um grupo de ex-irmãos maristas que se reúne de 2 em 2 anos e que nessas reuniões contam histórias da vida em que eles foram irmãos maristas. Histórias... Porque você deixou de ser, você casou. Sim, eu deixei de ser e fui professor também no Colégio Marista Conceição, do Sim. qual tenho ótimas lembranças e onde adquiri experiências letivas fundamentais para o ensino superior. Muito bem, então a partir dessas ideias dos encontros é que surge a ideia de escrever um livro dessas histórias vividas no tempo de Sim. formação ou no tempo em que essas pessoas foram religiosas. Então eu me dispus a elaborar esse livro e a partir da participação deles. Sim. Então, as histórias, por exemplo, do Jaburu, que era um caminhão muito Sim. interessante. Não era um ônibus. Ah, tinha o Jaburu e o ônibus também tinha um E nome. também tinha um ônibus chamado X15. Isso. Todo mundo falava dessas duas referências. E eu disse, olha, isso dá uma boa história. E aí, são 15 os autores praticamente. Sim. Então nós temos 15 vozes que se expressam nesse livro. Basta abrir o livro e ter a paciência de Jó para lê-lo e curti-lo. Não precisa paciência de Jó coisa nenhuma, porque é muito gostoso de ler. É muito gostoso de ler. Eu gostaria de ressaltar aqui a tua contribuição, que mostra exatamente o ser super bem-humorado, o ser criativo, o ser gaiato. Você mostra aqui um menino metido a valentão, que era o grandão da turma, que era o que defendia a turma, né? Você mostra coisas aqui, sabe? Quando eu fiz filosofia, eu já era quase velha. E eu tive colegas que eu enxerguei, sabe? Eu tinha colegas que eram seminaristas, que eu enxerguei aqui, sabe? Eu enxerguei aqui, me deu muita saudade. Conta como é que foi escrever a tua parte, essa parte. O que é verdade e o que é mentira? Porque você foi muito audacioso. Alguns personagens que aparecem aí realmente são verdadeiras. Outras são ficcionais, né? A gente faz um misto, né? Nada é absolutamente mentira e nada é absolutamente verdadeiro. Então a gente faz uma mescla entre a verdade e a mentira, né? O Fernando Pessoa diria que o poeta é um fingidor, né? É um fingidor. O narrador é um fingidor. E esse personagem que aparece aí, que é Oidali, na verdade é o espelho invertido do Eládio, que sou eu, né? E que quando ingressa no ensino ginasial, vê situações de bullying na escola, Sim. né? E eu não suporto injustiça, né? Então, como ninguém dizia nada, todo mundo era surdo e cego diante desses pequenos agricultores que chegavam à cidade e que chegavam ao colégio e sofriam, na verdade, o corredor polonês, na sua autêntica palavra, e também um bullying pelas palavras que pronunciavam. Eu tive que, embora fosse um menino franzino, pequenino, eu explodia em fazer justiça e tive que fazê-lo várias vezes até que ser reconhecido como um grande boxeador e que colocava a situação numa normalidade. É tão bonito isso, sabe que os meus filhos estudaram, eles estudaram, se formaram todos no Menino Deus. Sim. E lá tinha muitos seminaristas. E
a gente percebia assim que havia um processo de bullying. Houve um outro processo que trouxe muita qualidade, eu acho, porque eles chegavam de lá de fora e nunca tinham estudado inglês, por exemplo. E os nossos já tinham começado. Aí os nossos tinham que esperar para que eles alcançassem, e aí a qualidade melhorava muito, porque era feito com mais vagar, com mais generosidade, sabe? Foi um processo muito bonito pelo qual os meus filhos passaram nesse sentido. Eu acho que tu observaste muito bem. Foi um processo de transfiguração, né? O Agostinho diz muito bem na escrita dele, né, e na introdução, de que aqueles pequenos agricultores, filhos de agricultores muito pobres, viram no seminário, no juvenato, uma oportunidade para a vida. E, de fato, eles se transformaram em reitores, em políticos, em empresários, emergiram para a sociedade, mas passaram por um processo de depuração e de resiliência. Isso que é o importante. Resiliência. Esta é a palavra que eu não conseguia encontrar para definir esses meninos que estão aqui dentro, né? Resiliência mesmo. Resiliência então, mesmo. Esse mundo exterior, né, que a gente via do interior e vinha de trem, andando dias até chegar em Passo Fundo, Getúlio Vargas, Sim. Isso é bem retratado pelos outros autores que estão aí presentes, e que na maioria deles é leigo hoje. São homens maduros e homens bem-sucedidos e que contribuíram para a edificação desse livro. Mas também com a disciplina, com a leitura, com aquelas bibliotecas e só podia. Eu sempre deixo muito claro para as pessoas, não é um pensamento meu, mas é uma máxima que eu acho muito interessante. Nunca ninguém se arrependeu de ter lido, mas muitos e muitos e muitos se arrependem de não ter lido, né? Com certeza. Então, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria dizer, enfim, Diga. se me permites, que esse livro é um tributo aos irmãos maristas. É um tributo, exatamente. Aqueles que ainda estão aí, são poucos, né? E aqueles que foram e que construíram esse grande patrimônio, tanto físico como cultural, e que contribuíram para o processo de cultura de uma cidade polo como Passo Fundo, Verdade, a cidade polo como Santa Maria, uma cidade grande como Porto Alegre, e como você vê... A Federal de Santa Maria também houve... Deve muito a eles. Está muito bem retratado aqui. Leiam esse livro. Leiam esse livro, é muito interessante. Então, boa noite, e na semana que vem a gente volta com outro lindo programa Literatura Local.